Amém? O Senhor propôs uma palavra no meu coração, chamando, o tema dela seria Vencendo a Incredulidade. Eu tinha falado para vocês que eu ia pregar uma sequência de palavras, onde eu tinha falado, sobre o Deus que se revela. Depois eu falei, eu amo a minha Bíblia, e eu tenho uma última para encerrar. Essa aí vai ser na ceia. Como eu vou pregar na ceia, então eu vou encerrar essa série de mensagens na ceia. O Senhor falou muito forte ao meu coração para eu trazer essa palavra para vocês. Diz assim João 20, 27 ao 29. Eu procuro fazer slide para ficar fácil e para vocês visualizar bem, tá? Você tem Bíblia? Eu recomendo que você vê na sua Bíblia e risca aí. Se não tem, não tem problema. Quer tirar foto do celular? Pode tirar. Fique à vontade, tá? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e ponha do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados que creram e não viram. Esse fato acontece logo após o Senhor Jesus ter ressuscitado. Ele ressuscitou, passou-se alguns dias e Jesus foi se apresentando. Primeiro para as mulheres, depois para os apóstolos. E um dos que não tinham visto Jesus foi Tomé. E todo mundo contando: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, Jesus. E aí Tomé falou assim: olha, que conversa besta é essa? Que papo é esse? Vocês estão tudo doido. Vocês tomaram muito suco de uva da Páscoa, por isso vocês estão vendo coisa. E aí, do nada, aparece Jesus na frente de Tomé. Tomé fica estático. E aí Jesus fala assim: põe aqui tua mão, porque o Tomé fez uma declaração. Ele falou o seguinte: se eu não ver e se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito que ele ressuscitou. Então Jesus aparece e fala: toca. Aí Tomé vai fazer o quê? Senhor meu, Deus meu, tipo, não é bem assim, Senhor. Aí ele fala o quê? Porque você me viu, você acreditou. Mas bem-aventurado são os que não viram e creram. Então hoje nós vamos explanar sobre um universo que Deus não gosta de operar. Na verdade, você não verá a operação de Deus nesse universo, que se chama o universo ou a dimensão da incredulidade. Uma pessoa que caminha na incredulidade não verá a operação de Deus na vida dela. Não verá. O que significa incredulidade? Segundo o dicionário, é a qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve. A ausência de uma fé religiosa, desprovido de crenças ou ateísmo. A característica, estado ou condição de incrédulo, alguém sem fé religiosa. Então a incredulidade está intimamente ligada a uma vida relacionada a uma divindade, no caso, o nosso Deus. Então uma pessoa que é incrédula, ou ela não acredita no que se fala de Deus, ou ela tem alguma dificuldade. Porque quem tem fé, acredita de primeira. Simples assim. Se chegar alguém falando: olha, Deus me mostrou isso, olha não sei o quê, a pessoa que tem fé vai falar: glória a Deus, que bom que você viu. O que não tem fé vai falar assim: será? Não sei. Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Mas esse irmão é sonhador demais, deve estar comendo muito, está sonhando de barriga cheia, não é possível. E começa, os questionamentos. Então, uma pessoa incrédula, ela tem dificuldade de acreditar no que é proposto. E você vivendo para Deus, só existe um jeito: crendo. Porque Deus nos desafia a viver uma vida acreditando no que Ele diz. Porque Deus vai se revelar um dia com muita glória para mim e para você.
Mas neste momento, você tem que acreditar que Ele existe. Alguns de nós conseguem sentir algo, né, dele, né? Quantos na hora do louvor, ou numa hora de uma busca, você consegue sentir algo de Deus, né? Uma paz, às vezes um arrepio, né? Às vezes um calor no corpo. Alguns chegam a um extremo tão grande que parece que está tomando uma descarga elétrica. Aí você fala para uma pessoa dessa, Deus não existe. A pessoa falou, então o que eu estou sentindo aqui? Eu vou falar, não é possível, não é possível. Eu estou sentindo algo muito forte dentro de mim, não tem como não ser o Senhor, porque é Ele que eu estou buscando. Então, pessoas incrédulas, elas têm dificuldade de acreditar numa manifestação de Deus. A fé é a essência basilar de uma caminhada cristã. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja, não tem como você agradar a Deus sem fé. Você precisa ter uma fé operante, atuante em Deus. Se não tiver, não tem como. Você pode ajudar 1 milhão de pessoas. Você pode dar todo o seu salário, você pode doar todo o seu sangue. Se você não acreditar no que Deus disse, como Deus opera, você não tem como agradar a Deus. Imagina, aí você vê esses bilionários doando toda a fortuna dele, ajudando, né, tantas pessoas carentes, mas eles dizem, Deus não existe. Como Deus se agrada de uma pessoa dessa? Não tem como. Entenda, uma coisa não anula a outra. Ele tem que ajudar a pessoa, mas tem que também crer em Deus. A gente não pode fazer o inverso. Os dois colaboram um com o outro, cada um conforme a vocação que foi chamado. Hebreus 10:38, ou seja, voltando um pouquinho antes do que eu li, vai falar o seguinte, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Significa o seguinte, se você escolher não viver pela direção de Deus, Deus não tem prazer em você. Não tem como Deus ter prazer em você se você vive totalmente pela razão. Se você é muito racional, você tem uma dificuldade em agradar a Deus. Por exemplo, eu já contei várias vezes para vocês que eu me formei em Direito em 2012. Eu não tinha sido bem sucedido nas primeiras provas do exame da ordem que eu fiz, por causa que eu não estava conseguindo trabalhar e estudar, porque eu precisava de uma dedicação um pouquinho maior, principalmente na segunda fase, que era uma fase de fazer peças, algo que eu não tinha aprendido muito bem na faculdade. A faculdade não te ensina isso, ela só te ensina princípios, bases. Se você quer crescer, você tem que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é em qualquer área sua. Você aprende uma base e aí vai crescendo. E por isso eu tinha desistido, eu falei, Deus, eu estou no casamento, então eu vou curtir meu casamento, lá na frente eu vejo. Aí Deus começou a falar comigo, você precisa passar na OAB. Deus começou a usar pastores, começou a usar pessoas falando, você tem que passar na OAB. Eu falei, mas Deus, tá bom. Eu falei, Deus, como que vai ficar? Porque eu já tentei trabalhar e estudar e não consegui. Aí Deus falou para mim, pede conta, estuda e passa. Minha esposa grávida de 5 meses. Trabalhando no Estado. O Estado não dá seguro-desemprego. O Estado, quando você pede para sair, como eu era exclusivamente comissionado na época, ele te dá saldo de salário, 13º se houver e férias se tiver. É isso. Ou seja, em 1 mês, 2 meses, você gastou todo o dinheiro. E o tempo de prova da OAB, ele demora uns 3 meses, né? Todo o período. Então eu cheguei e falei, Deus, me dá um sinal que eu não estou ficando louco, que é o Senhor falando comigo. Deus falou, tudo bem, que sinal você quer? Eu falei, confirma para as pessoas que mais vai me dar dor de cabeça. Meus pais e meus sogros. Por quê? Minha esposa grávida. Como eu anuncio para os meus pais e para os meus sogros que eu estou largando o emprego para estudar, porque foi Deus que está mandando eu passar nessa prova, é Deus que me autorizou a largar, como que eu anuncio? Aí eu falei, se eles ficarem em paz, eu vou.
Cheguei, falei com minha mãe. Comentei lá com minha mãe, com meu pai. Ele disse, não, tá na bênção por nós. Se a gente puder ajudar alguma coisa, a gente ajuda. Eu falei, glória a Deus, uma etapa vencida. Fui nos meus sogros também, né? Minha sogra aqui, ela faz uma cara tipo assim, tá tudo bem. Mas sabe quando lá no fundo, assim, você consegue entrar na alma da pessoa e fala, misericórdia. Que aonde minha filha foi se meter, não sei o que lá, tal, tudo bem. Quem conhece Dona Alice sabe o que eu estou falando. E aí, ela concordou também. Fui lá, avisei a minha chefe, ela ficou meio assim, porque eu estava no ápice, eu estava saindo, eu era estagiário, tinha sido para um cargo, tinha sido chamado para ser gerente, 8, 9 meses gerente, eu peço conta. Eu estava no meu crescimento, tinha chegado o maior salário da minha vida. E aí eu falei, agora, mas tá bom, vamos fazer. Fizeram uma festa, né, amor? Uma festa para despedir de mim, já aproveitaram e fizeram chá de bebê dela. Só de fralda para ela, nessa festa, 6 meses de fralda. E Pampers, o povo lá, Deus foi generoso comigo, abriu o coração do povo, era caixas e caixas assim. Então já veio provisão, o Estevão já nasceu com 6 meses de provisão de fralda, pelo menos. Já começou aí. Fui, fiz a prova, passei primeira fase. Passei segunda fase. Aí o que eu fiz? Era um gigante para mim, não era? Eu já tinha reprovado umas 3, 4 vezes, né? Você luta com o seu gigante até você vencer, você não desiste na primeira, tá? Então eu já tinha tomado umas 5 porradas desse gigante já. Eu falei, agora na sexta ele vai cair. Caiu. Onde eu fui? Eu fui no lugar onde todo mundo celebra. Na época eu fui no Facebook. Passei na B e não sei o que. Marcando os amigos da faculdade, porque a maioria deles, muitos deles já tinham passado na época, né? Antes de formar, só estudavam, não tinham que trabalhar, muitos deles. E aí postei lá. Nisso, minha chefe tinha recebido uma promoção, tinha ido para uma outra secretaria, e ela estava precisando de gente para trabalhar. Por eu ter passado na OAB, ela foi lá no chefe dela e falou assim, olha, eu tenho um advogado, chama ele. Tem tal cargo para ele. Era o dobro do que eu ganhava do lugar que eu saí. Então, quando eu anunciei que eu tinha passado na OAB, em menos de um mês eu já estava empregado. Então, Deus queria dar um up na minha vida, mas eu tinha que derrubar um gigante. Então, foi necessário eu ter feito aquilo. Mas olha só, como eu fiz isso? Deus falou para mim, peça a conta, estude e passe. Eu falei, como que eu faço? Eu já estava com 3, 4 anos de casado. Tinha que mostrar para os meus sogros que estava tudo bem. Tinha dia que eu ficava assim, agora. Mas eu criei numa palavra que Deus me deu. Algo que Deus ministrou especificamente para mim. E nisso eu fui bem sucedido. Então, por que eu agradei a Deus? Porque eu criei na direção que Ele me deu. Então, o justo viverá pela fé. E a alma que recuar, ele não tem prazer. Quer que Deus tenha prazer em você? Acredite no que Ele fala para você. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é basicamente, se eu for falar grosso modo, é você acreditar tanto em algo que você não vê. Mas você acredita tanto que aquilo já é uma realidade para você. Não tem como duvidar. Aquilo para você é real. É real. As pessoas olham para você e falam, mas não tem, sabe? Uma pessoa que poderia manifestar isso, por exemplo, é uma pessoa que foi diagnosticada com algum mal ou com alguma doença. Diaconisa? Ou algum mal, alguma doença. O médico falou, é um mal, é uma doença, e a pessoa fala o seguinte, não é meu, não me pertence. Você já encontrou alguém assim? Já encontrou alguém assim? Tá lá, o médico está falando, tem 1 mês de vida, 2 meses de vida, e a pessoa está falando, isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence, eu não vou morrer nesse tempo não. Você vai pensar o quê? Essa pessoa é louca. Aí passa aquele 1 mês que o médico falou que ela ia morrer, adivinha? Tá viva. Passa 2 meses,
está viva. Passa um ano, está viva. Você entende? Então a fé é isso, é uma manifestação daquilo que você não vê. Como surge a fé? Basicamente dentro do seu espírito. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, ouvir pela palavra. Porque ouvir a palavra, todos vocês ouvem. Mas e ouvir pela palavra? A palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo. Ele é a palavra viva de Deus. Então eu só posso ouvir para ter fé se eu receber a revelação do próprio Cristo dentro do meu espírito. Então eu preciso ouvir pela palavra, através da palavra. Para eu crer em algo, eu tenho que acreditar que foi o próprio Cristo que trouxe essa palavra para dentro do meu coração. Por isso que você tem que estar ligado. Às vezes, você não vai ter fé do que eu estou falando. Às vezes, vai ser na hora da ministração do louvor, que vai ser liberado uma palavra, mas você vai ouvir por Cristo. Aquela palavra seja cantada ou ministrada. Pode ser no momento do testemunho. Pode ser na hora da pregação. Pode ser na hora da bênção apostólica. Às vezes, você passou o culto inteiro e falou, Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Esses dias a gente estava numa palestra aí, né? E aí a gente estava com uns pastores de fora nessa palestra. E eu comecei a falar algo nessa palestra. E do nada eu entrei no assunto, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Do nada o pastor do Rio lá deu um pulo, porque ele já estava orando há dias pedindo uma resposta para Deus. Ele falou assim, Deus acabou de usar a sua boca para dar uma resposta que vai nortear meu ministério. Eu não sabia. Eu simplesmente entrei no assunto e Deus usou para falar. É assim que Deus faz. Você só tem que vir aberto. Senhor, fala comigo, me dá uma resposta, me dá uma direção. E quando você entrar no culto, preste atenção nos detalhes. Escute a música que está sendo cantada. Escute o testemunho que está sendo dado. Escute a oração que está sendo feita, porque em algum momento Deus vai falar ou liberar algo para você. Às vezes a gente pensa, Deus só fala nesse momento da palavra. Não. Do momento que você entrou por aquela porta, Deus está falando. Do momento que você entrou falando, Deus, ministra algo sobre mim, eu coloco a minha vida diante do Senhor. No momento que você entra ali, Deus já está falando com você. Podemos então dizer que a fé é a convicção de algo que eu não vejo mediante a revelação da palavra de Deus em meu espírito humano. É uma convicção, você ganha uma convicção aqui dentro de você e ninguém tira essa convicção dentro de você. Logo, não crer, ou seja, a incredulidade, além de não agradar a Deus, afasta a possibilidade de trazer à existência o reino do Espírito em minha vida, para que qualquer assunto da minha vida. Entenda, Deus tem interesse em todas as áreas da sua vida. Não pense você que Deus só tem interesse na hora da oração ou na hora da sua busca. Não. Deus quer saber como está o seu trabalho. Deus quer saber como está o seu relacionamento. Deus quer saber como está a sua saúde. Deus quer se relacionar em todos os níveis e esferas da sua vida. Ele não é Senhor de uma área só. Ele é Deus de tudo. Então, a incredulidade em alguma área pode afetar grandemente o mover ou agir de Deus em toda a sua vida. Quais são algumas consequências, da incredulidade? Hebreus 3,19 diz assim, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui, o autor dos Hebreus está falando sobre o povo que não acreditou no relatório de Josué e Calebe. Eles acreditaram no relatório de 10 líderes de Israel, dizendo que embora a terra fosse boa, a terra prometida fosse boa, havia muito gigante lá dentro. E eles não iam lutar, porque eles iam morrer. Todo o povo de Israel acreditou na palavra desses 10. O que aconteceu?
Os 10 com os que acreditaram por causa da incredulidade não entraram na terra. Os de 20 anos para baixo, mais Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Todos eles entraram, menos esse povo que não acreditou. Então, a sua incredulidade pode te impedir de viver a promessa de Deus na sua vida. Imagina, você está perto de entrar, você está próximo de receber aquilo que Deus estabeleceu pelo seu divino poder, aquilo que você está há 10, 15 anos, às vezes, pedindo para Deus, vai ser te dado. Irmãos, quando Deus libera prosperidade na vida de uma pessoa, eu vou falar algo para você. Às vezes você pode ter passado 10, 15 anos de sofrimento, mas quando vem a prosperidade, você não lembra de um dia. Irmãos, eu lembro quando eu me converti. Essa é uma das coisas que é bom falar, né? Porque assim, às vezes você não tem aquele testemunho, né? Ah, eu não sou ex isso, ex aquilo, né? Chega as pessoas pregando, aí você fala, pô, eu não tenho nem testemunho para falar no altar, né? Então assim, eu já tive uma situação que eu virei crente, né? E como minha mãe e minha irmã, na época, elas se desviaram do evangelho, elas voltaram a buscar as trevas, então eu virei crente. Eu virei numa igreja que era de batalha espiritual. 2, 3 meses, tinha um altar do lado do meu quarto. E eu tinha problemas para dormir, porque eu era incomodado. Eu sentia a opressão espiritual. Um dia eu tô lá tarde, né? Tá eu, um amigo meu, eu falei assim, vamos lá orar no quartinho? Ele sabia o que tinha no quartinho. Ele falou assim, não, isso é coisa de pastor, não vou me meter nisso não sei o quê. Falei, meu amigo, é só orar, vamos pedir para Deus intervir na minha família. Eu quero que minha mãe e minha irmã saiam dessa enganação. Aí ele olhou e falou, tá bom, vai nós dois lá pro quartinho, né? Às vezes, quem for um dia lá visitar minha mãe vai ver ainda as chamas na parede lá. E aí, isso aconteceu em 99. E aí, eu tô lá no quartinho, comecei a orar, oh meu Deus, tem misericórdia da família, né? Morrendo de medo, né? Mas 3 meses convertido, vocês têm que ter paciência comigo, né? Senhor, tem misericórdia, salva a minha família, tal. Aí eu sinto uma mão enorme assim, batendo nas minhas costas, fazendo assim, ó, entra aí dentro, rapaz. Eu olho, quando eu abro, devia ter umas 20 imagens assim, ó. Eu tô olhando uma a uma elas assim. Comecei a sentir uma indignação brotando de dentro de mim, uma raiva dentro de mim. Abri os olhos, olhei uma a uma e disse assim, ó, escuta aqui, Satanás. Entenda, eu estava orando assim, oh meu Deus, tem misericórdia, né? Eu vendo quem estava mais longe, eu ou meu amigo, quem estava mais longe. De repente eu estava assim, ó, escuta aqui, ó Satanás, Deus levantou um sacerdote aqui nessa casa, conta tu no dedo da palma da mão que o teu reino aqui caiu, virei e saí. Foi desse jeito, frações de segundo, uma semana depois. O quartinho pegou fogo. Eu estava no atacadão, meu pai trabalhava na duplicação da Serra de São Vicente, então eu ia com ele fazer as compras no atacadão. Eu ia porque na época o atacadão não tinha, eles pegavam a fitinha de comida do negócio, não tem? Então você levava a fita e você ganhava um salgado e um refrigerante. Como meu pai comprava, tipo, irmãos, eu estou falando 99, ele comprava R$2.000 de comida. 99, onde você ia no mercado com R$10, você fazia a compra da semana. Hoje você não compra nem 2 pão, né? Mas na época você comprava muita coisa, então era fitas e fitas. Eu falei, quando eu tinha fome eu picava uns 3 pedaços, eu falava, vai. Aí às vezes eu chamava meu amigo, né? Pra quem não sabe é o Michel. Falei, Michel, tó esse pedaço, pega lá, vou pegar aqui. Nós comia salgado até não querer mais. Quando eu chego em casa, minha mãe e minha irmã, as duas estão me olhando assim. Aí eu falei, tem um clima diferente aqui dentro. Eu falei, o que foi, mãe? Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? O quartinho pegou fogo. Irmãos, eu larguei todas as sacolas que estavam na minha mão. Eu falei, glória a Deus, aleluia! E tal. Quando minha mãe volta, mas as imagens estão intactas. Aí eu olhei assim, pensei, não acredito. E minha irmã estava à revolta, ela estava o ódio. Ela já falou isso aqui para vocês, ela estava o ódio. Porque ela tinha trabalhado metade
metade do ano para comprar aquele altar. Eu falei assim, e tudo que tinha perdeu. Tudo. Mas as imagens, ó, tudo intacto. Aí nisso a gente chamou um pastor, ele fez um trabalho com a gente lá e tal. E o que eu quero dizer para você? Para que eu pudesse alcançar uma promessa na vida da minha família, eu tive que ter um ato de fé. Para você conquistar algo na sua vida, você tem que ter um ato de fé. Então aquilo desencadeou. E o que aconteceu? Por causa disso, o inimigo se levantou. Aí minha mãe ficou desempregada, meu pai ficou desempregado, eu não consegui emprego de jeito nenhum. E nisso a gente dependia de cesta básica. A gente ficou recebendo 1 ano cesta básica da Adna. Parava aquelas L200, né, Hilux, descia. Eu falei, dá aqui, meu filho. Quando entrava dinheiro, nós escolhia para ver se comprava ovo para comer durante a semana ou se comprava carne para comer naquele dia. A gente ia pro ovo, a gente não era bobo, né? Vai comer carne um dia, vamos comer ovo a semana inteira. Conheci todas as especialidades do ovo. Tudo. E aí eu emagreci 15 quilos. E meu pai estava tentando vender um chá de emagrecimento. Então, para o meu pai, eu era um case de sucesso. Porque, para quem não sabe, eu não tomo chá. Eu não tomo chá. Então as pessoas viam um gordinho, do nada apareceu um palito. Teve uma vizinha que chegou para mim, eu estava lavando a área assim lá da frente, jogando aguinha, tirando as folhinhas. Ela olhou para mim e falou, descobri o seu segredo. Eu olhei para a cara dela assim, eu falei, essa mãe é doida? Ela olhou e falou assim, tá tomando chá, né? Eu falei, deixa meu pai vender para ela, né? E emagreci. Então a gente passou essas coisas. Eu lembro que depois que Deus mudou, virou um pouco a nossa história, eu falei que eu vou ficar uns 2 anos sem comer ovo, né? Vamos largar a mão um pouco disso. Não é que eu não gosto, pergunta pra minha esposa. Acaba o culto aqui, o que eu peço, amor? Arroz e ovo. Por quê? Porque a comida mais prática pesa menos, né? Não me causou trauma, eu tô livre desse trauma. Ovo para mim é uma bênção, mas nos primeiros anos eu falei, não, até deixa Jesus me curar primeiro, porque foi muito difícil esse período aí. Mas eu precisei passar por tudo isso para viver um tempo. Mas se eu andei em incredulidade, então eu perdi a promessa. Então muitos de nós está assim, ó, falta isso aqui, ó, para cruzar. Aí uma atitude, uma palavra, algo que aconteceu, você faz assim, ó. Aí Deus fala, 40 aninhos aí dando uma voltinha, tá? Não, eu tô falando pra eles, né? Não tô falando pra vocês. Você fala, tá repreendido, eu não vou dar essas voltas, não. Posso ali tomar um sorvete, mas já volto, né? Então, nós temos que entender que atos de incredulidade pode nos atrapalhar de entrar na terra na nossa promessa, da sua promessa. Outra consequência, Mateus 13:58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Da onde está falando? Nazaré. Jesus era o Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré, ele nasceu em Belém para cumprir a promessa, mas foi habitar em Nazaré. Então o povo viu Jesus crescer. Eles viram Jesus, né? Como se diz, aquela criança catarrenta correndo de um lado para o outro. Ele viu, irmãos, Jesus foi que nem eu e você. Não pensa que ele foi diferente. A Bíblia diz que ele foi tão homem quanto o ser humano quanto eu e você somos. Eles viram Jesus crescer e agora Jesus aparece com um papo que ele é profeta, que ele é Messias. Que conversa é essa? Eu vi ele crescer, é filho de Maria, é filho de José, os seus irmãos estão aqui, que conversa é essa? A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado da incredulidade deles. Então, a incredulidade impede que maravilha de Deus se manifeste na sua vida. O nome desse culto agora é culto de curas e maravilhas. Se você não crer, não tem como você receber. Como você vai receber o extraordinário de Deus? Jesus, Deus,
Irmãos, não tinha, Jesus não podia nem chegar perto, sabe? Jesus via o velório passando na frente dele assim, ó, na hora de, como fala, cortejo, né? Ele via a mãe chorando, ele parava o caixão. Olha o que foi. Ah, meu filho, acorda aí, rapaz. O rapaz acordava. Era assim, simples assim. E diz que ele não podia fazer. Ele não fez. Por quê? Porque eles não criam. Eles não criaram uma atmosfera de fé para Jesus operar. Triste isso, né? Saber que às vezes você está carregando um mal na sua vida, uma porta fechada, uma doença, porque você não crê. É triste isso, não é? Outra consequência, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A incredulidade, ela impede você de ver a glória de Deus. Entenda, Satanás aqui, ó, ele não está operando no crente. Olha lá, ó, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de quem? Então quem não crê é peça fácil para Satanás manipular. E aí você não vê a glória de Deus, você não conhece o poder de Deus, você não vê as maravilhas de Deus, você não vê as portas abertas de Deus, você não vê. Porque você pensa, cessou, isso não existe mais, aquelas maravilhas. Eu quero te dar uma boa notícia. Nós somos uma geração que estamos prestes a ver coisas que Deus nunca fez na humanidade. Escreva o que eu estou falando para você. Você vai ver coisas tão extraordinárias acontecendo. Você vai ouvir notícias, testemunhos, você vai falar assim, não é possível que Deus está fazendo isso. E é Deus purinho fazendo. Nós temos uma métrica. Eu tenho que ver e ouvir. Eu preciso saber que isso já aconteceu para saber se é de Deus. Não é assim? Quando acontece um milagre, o que você fala assim, ó? Eu nunca ouvi falar que Deus fez isso. Aí você fala o quê? Heresia. Não é de Deus. Não estou vendo Deus nesse negócio, não é assim? Mas o que o texto bíblico diz? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer fazer com você o que você jamais viu ou sonhou. Novidade, todo dia. Não tem uma música novidade? Novidade da Sara Farias, né? Tem uma novidade, não é isso? Deus quer fazer novidade e você quer ficar preso a passado. Teve um dia que eu estava lendo sobre os avivalistas, eu pegava o livro, eu falava, Deus, derrama isso sobre mim, tal. E Deus falou comigo. Deus falou assim, filho, você está para viver algo novo e você está pedindo coisa antiga. Eu quero dar algo novo. Aí eu peguei o livro e falei, obrigado pelas experiências dele, eu quero algo novo. Quero algo novo. Porque eu sou da última geração, então eu quero algo novo. Quem quer algo novo de Deus? Que você viva a novidade de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, amém? Então, quando você abre mão da incredulidade, você começa a ver a glória de Deus na sua vida. Olha outra coisa ruim da incredulidade. Romanos 11, do 19 a 21. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Pastor, não entendi nada do que você leu aí. Simples. Paulo está falando sobre os judeus. Ele está discorrendo sobre o que Deus estava fazendo com os judeus, baseado na nova aliança em Jesus. Ele chama nós de enxertados, os gentios. Gentios, não judeus. Nós somos enxertados na videira. Eles são os ramos naturais, os judeus. Aí está dizendo o seguinte: por causa da incredulidade dos judeus, eles foram quebrados, arrancados de Jesus. Por causa da incredulidade. Aí ele diz o seguinte: mas você, gentio, não se gabe porque você está em Jesus, porque você só está em Jesus por causa da fé.
Porque se você não tiver fé, você vai ser tão quebrado quanto o judeu. É isso que ele está dizendo. Então, incredulidade atrai o juízo de Deus na minha vida. Isso é terrível. Você não crê algo que Deus vai fazer, o Deus que pode todas as coisas, dizendo, eu vou fazer. Vou te dar um filho, vou te dar um trabalho, vou te curar, vou te restaurar, vou salvar seu casamento, vou salvar seus filhos, vou fazer uma obra linda na sua vida. Você fala, não creio. Deus ainda é misericordioso. Só torça para que essa mensagem não seja dada por um anjo. Eu gosto de ouvir direto de Deus, porque se eu der uma vacilada, né? Se eu der aquela vaciladinha, Deus ainda tem misericórdia. Mas se vir um anjo, pastor, o senhor está falando loucura aí? Não estou. Lembra do pai do João Batista? Lembra? Desce quem? Gabriel. Ô, meu filho, você vai gerar um grande profeta para Deus. Ele olhou e falou assim, como isso vai acontecer se eu sou velho? O que o anjo fez? O anjo olhou e falou o seguinte, você está me chamando de mentiroso? Eu estou sublinhando, tá? Eu estou te traduzindo a conversa. O do que Gabriel falou para ele. Você está me chamando de mentiroso? Eu assisto diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho moral para estar diante do trono de Deus, e tu me chama de mentiroso? Eu vim te trazer uma boa nova do céu para você. E tu diz isso? Por causa disso vai ficar mudo. Ele só falou, porque ele tinha que falar o nome que era João Batista. Porque queria chamar o João Batista de Juninho. Sabe por quê? O que é Júnior, né? Meu nome é Maurício de Oliveira Lobo Júnior. Por quê? Porque o nome do meu pai é Maurício de Oliveira Lobo. Eu sou Juninho. Você nunca encontrou com alguém me chamando de Júnior? Às vezes a apóstola pega a Patrícia, né? Ela fala assim, o Júnior. Aí a apóstola só dá uma olhada para ele assim, tipo, olha, essas intimidades você guarda lá em casa. É Maurício. Não, vocês nunca viram ela já fazer isso com ela, não? Porque intimidade, família, é o meu nome. Se eu me chamar de Júnior, eu não acho ruim. Vou achar estranho, né? Porque você nunca me chamou, né? Mas se você me chamar de Júnior, eu olho. Então, todo mundo queria chamar João Batista de Juninho. Aí veio Zacarias e falou assim, é João. Aí ele falou. Ou seja, para quebrar a sentença do anjo, teve que acontecer isso. Então, cuidado com sua postura. Se Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção, seja crente, não duvide. Às vezes a consequência para você conseguir a porta aberta de novo, pode demorar alguns anos. Deus falou, faça, faz. Vão falar? Deixa falar. Deixa criticar. Vão chamar? Deixa chamar. Só faça. Só vive o extraordinário quem crê. Só quem crê vive o extraordinário. Como que eu me livro da incredulidade? Eu acho que é o que vocês querem saber, né? Eu falava, e aí, pastor, eu sou incrédulo, não sou? Como que eu me livro disso? Marcos 9, 23 e 24 diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se você identificou que você tem algum nível de incredulidade, diga para o Senhor, Senhor, me dê fé, tira toda a incredulidade da minha vida, tira isso de mim, me ajuda. Sabe o que está acontecendo aqui? Ó? Jesus tinha acabado de descer do monte, tinha acabado de se transfigurar junto com João, Tiago e Pedro. Ele tinha acabado de descer e chegou lá embaixo, no pé do monte, estava tendo um alvoroço, porque ninguém conseguia expulsar um demônio dessa criança. Aí Jesus chega e fala, o que está acontecendo? Aí vem esse pai falando, e Jesus começa a conversar com ele, e ele fala assim, para os discípulos, para quem que Jesus está falando? A geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês?
Bom, tem crente que se Jesus falasse isso aqui agora, ó, saía da igreja. Jesus falou, chamou de geração incrédula e perversa. Por quê? Por causa da incredulidade deles, aquele menino estava morrendo. Os discípulos estavam tão incrédulos que Jesus podia fazer uma obra na vida daquela criança, que aquela criança estava se ateando no fogo, rolando no chão. Jesus precisou descer do monte para expulsar aquele inimigo da vida daquela criança. E aí o pai falou o seguinte, porque Jesus estava dizendo, você acredita que eu posso fazer isso? Ele falou assim, Senhor, eu creio, mas eu não consigo crer como eu deveria. Ou seja, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus foi lá e libertou a criança. Se você tem algum nível de incredulidade, peça a Deus para tirar. Deus, me ajude, arranca a incredulidade. Em que área? Todas. Às vezes você tem fé na área espiritual. Você tem visões, você tem sonhos, você profetiza, você lança decretos, tudo acontece. Mas na hora do trabalho, você é medroso. Na hora da doença, você é medroso. Então você tem que ser específico. É tudo que você é incrédulo? Fala tudo logo. Deus, eu sou incrédulo na saúde, eu sou incrédulo na obra, eu sou incrédulo no trabalho, sou incrédulo no casamento, sou incrédulo. Me ajuda, me dê fé. Para mim, eu acho que essa é a palavra mais extraordinária que eu vou pregar hoje. Esse texto, Mateus 17, 19, 20. Então disse os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. É o caso da criança, eu estou falando do mesmo caso, contado por outra pessoa. E Jesus disse-lhe, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de... Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Você já viu a semente? É um trezinho assim, um pontinho, né? Quem já vai ganhando idade, né? Já olha assim, fala, já vê tudo embaçado, faz até assim, né? Porque é um trezinho pequenininho, não é? Ele está falando assim, se você tiver essa fé desse grão de mostarda, direis a esse monte, que monte? O problema do demônio que estava atormentando aquele menino. Então, quando Jesus fala do monte, ele está se referindo àquele menino, àquele demônio que estava massacrando aquela criança. Passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vive na dimensão da impossibilidade. É o que Jesus está falando aqui. Se a fé é desse tamanho, você já vive o impossível. Não, é eu que estou falando? Não é Jesus que está falando? Se você tiver fé como um grão de mostarda, vamos pular? Nada vos será impossível. É Jesus que está falando. Se sua fé for desse tamanho, você já vive o impossível. Você já gera casas, carros, filhos, dons espirituais, você já gera tudo. Se sua fé for do tamanho de um. Então você entende que é melhor você ter uma fé pequena do que você não acreditar em nada. Incrédulo, você viu todas as coisas ruins que acontecem com o incrédulo, né? Mas se a sua fé for pequenininha, você já move o impossível. Não há impossíveis para você. É Jesus que está falando isso. É o próprio Deus que está falando isso para você. E Jesus respondendo disse-lhe, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Marcos 11, 22, 24. Jesus aqui está vindo, ele tinha acabado de amaldiçoar uma figueira. Foram fazer uma obra, voltaram no outro dia, os discípulos viram a figueira sequinha. Eles falaram, olha mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí Jesus está falando isso. Tudo que você disser crendo vai acontecer. Vai acontecer. Qual que é o processo? Primeiro, tenha fé em Deus.
Segundo, diga. Terceiro, não duvide. Quarto, creia que se fará o que você disse. Esse é o processo das coisas se tornarem a existência. Marcos 11, 22, 24. A fé é ação. A fé é atitude. Saiba disso. A sua fé é atitude. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2, 16, 19. O que Tiago está falando? Fé é atitude. Não adianta você ficar no seu quarto orando, esperando algo. Tipo, Deus me abra uma porta de emprego. Você se capacitou? Você preparou o currículo? Você foi? Pastor, é possível eu estar no meu quarto orando e Deus trazer alguém? É. Mas ora muito. E muito. E muito. Até Deus gerar uma realidade que vai te trazer na sua porta. Mas quem são as pessoas que conquistam? Quem sai? Você conhece algum conquistador que ficou em casa? Você conhece algum bilionário que ficou na rede tomando coco? Você conheceu alguém que fez a obra de Deus ou criou uma obra, uma igreja poderosa em Jesus Cristo assistindo TV? Ou teve que orar, jejuar, evangelizar, fazer obras, trabalhos, curas, libertações, teve que fazer um monte de coisa, às vezes nem dormia direito? A sua fé, ela tem que ser manifestada. Você tem que agir. Não tem como você ficar parado. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Deus, ele libera uma palavra sobre a sua vida. E a palavra tem uma ordem. Ela tem uma ordem de não voltar vazia para Deus. Ela tem que prosperar, ela tem que fazer acontecer exatamente o que Deus disse que ela tinha que fazer. Deus olhou para você e liberou uma palavra: saúde. Declaro saúde sobre a sua vida. A palavra veio de encontro a você. Aí quando ela chegou em você, ela encontrou a incredulidade. Aí a palavra vai dar uma volta. Por quê? Porque ela não pode voltar vazia para Deus. Não é que a palavra foi cancelada, ela só foi dar uma volta. Até você ter fé e agir conforme essa fé. Vou dar um caso. Eu sei que vocês têm muitos testemunhos nesse sentido, mas vou dar um caso que eu vi. Eu vi quando a Patrícia se converteu lá atrás, antes dela ter caído, né? Ela tinha um problema de epilepsia. Ela tomava um remédio chamado Tegretol 400. Acho que era isso o nome dele. E ela tinha que tomar esse negócio. Era feio os ataques dela. Começou a ir na igreja e ela entendeu que Deus tinha uma cura para ela. Sabe o que ela fez? Ninguém orou, ninguém pôs a mão, ninguém fez nada. Ela chegou em casa e lançou uma declaração. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Ele me curou. Eu não aceito mais ter esses ataques epiléticos. Por isso, eu estou pegando esses remédios e estou jogando no lixo. Tum! Ela fez isso com seus 14, 15 anos. O que aconteceu, pastor, depois disso? Não teve mais o ataque epilético. E às vezes você tinha que quase perder o dedo tirando a língua enrolada dela lá de dentro. Lá. Quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando. Assim. Teve fé e a fé operou uma obra. É atitude. Tem gente que quer começar um negócio. Tem que ter atitude. Tem gente que quer receber uma cura. Tem que ter atitude.
Não adianta nada nós orarmos por você e você não ter a atitude. Atitude baseada na fé. Para vivermos a vida que Deus quer, precisamos crer e agir conforme essa crença. Seu estilo de vida, sua reação à palavra, demonstra se você crê ou se você é um incrédulo. A sua vida mostra quem é você. Não adianta você falar para mim, é só eu te observar. Aí desse ser um caso. Vou dar exemplo para cá. Não tinha dinheiro para pagar aluguel. Cadê os pastores para confirmar? Tudo fugiu agora. Não tinha dinheiro para pagar. Não tinha. Nós tinha, pastora Ruda, dinheiro para pagar aluguel quando a gente veio para cá? Não tinha. Entramos para cá, veio a provisão. Porque eu fazia... Quem estava aqui desde o começo, lembra que eu fazia umas declarações que era meio polêmica, né? Não sei se vocês lembram. Eu fazia de propósito mesmo. Até para eu me pegar depois. Eu falava bem assim, ó. O dia que nós precisar fazer marmita, fazer rifa para pagar aluguel e as contas dessa obra, Deus já saiu dela. Nós fecha a porta e vai fazer outra coisa. Falava isso ou não falava? Graças a Deus. Aqui vocês vêm, vocês comem de graça, saem de bucho cheio, não é assim? Muitos cultos não é assim? Os ministérios querem fazer? Pode fazer, está na beça. Você entende? Mas assim, nós lançamos uma palavra. Tem igreja que pega os membros e fala o seguinte, ó, nós precisamos pagar tal coisa. Eu fiquei sabendo de um aí que queriam dar uma festa pro pastor, arrecadaram quase 100 mil reais. Vai me dar uma casa logo aí, vai fazer festa de 90 mil para mim, você tá doido, rapaz. Você entende? Fizeram isso para um pastor aí. Aí Deus olha o deboche assim, né? Plena pandemia, plena situação de gente passando fome, e você querer fazer festa de 100 mil reais para crente. É brincadeira, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com... O que isso aqui está dizendo? Agora eu estou te estimulando a ter fé. Está na hora de você lançar mentiras da sua vida, lançar frases que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Quem quer te roubar? Quem quer te matar? Quem quer te destruir? O ladrão. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Uma vida em Deus. E não é só uma vida em Deus, é uma vida que vocês tenham toda a abundância que vocês precisam em todas as áreas. É Jesus que está falando isso. Primeira coisa que você precisa saber para você ter fé. Ele quer que eu tenha vida. É o próprio Jesus que quer que eu tenha vida. Satanás quer me destruir, mas Jesus quer me dar vida em abundância. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É eu que estou dizendo isso? É eu que disse, pedireis o que? Tudo? Sou eu que estou falando? É Jesus Cristo, gente. É Jesus que está falando. Eu não preciso nem me esforçar para pregar isso aqui. É Ele que está dizendo para você. Você pode viver uma vida tão extraordinária se você crer. Esses sinais seguirão a quem? Seguirão a quem? Em meu nome expulsarão demônios. Vai falar novas línguas. Você tem que falar novas línguas. Você não fala, vamos orar para você receber hoje. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera. Ou se tomarem... Eu vou melhorar o texto para contextualizar, tá bom? Tá bom? Se tomarem alguma vacina, não lhes causará dano algum. Quem recebe? E porão as mãos sobre os enfermos e os... Mas esses sinais só seguem quem? Ele não segue incrédulo. Ele só segue quem acredita. Quem vive pela fé no nome do Senhor. E agora, para você que está doente, para você que está aflito, eu quero dar a maior prova de fé que você tem que trazer para o seu coração. E essa é a realidade. Quando você me vê orando ousado, às vezes eu oro por enfermidade, eu falo assim, Deus,
essa pessoa doente é tripudiado o que o Senhor fez na cruz. Eu oro, quem já me viu orar sabe que eu oro desse jeito. Por quê? Por causa desse texto de Isaías 53. Olha o que diz o texto. Verdadeiramente, é uma verdade isso, não é uma mentira, é verdade isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos. Já aconteceu, já foi, não vai acontecer, já aconteceu. A sua cura já aconteceu, a sua resposta já aconteceu. A vitória que você tanto precisa já foi liberada. Ele já levou o castigo. Esse castigo, nos traz a... Então eu te pergunto, você ainda vai ser incrédulo? Você ainda vai seguir nesse caminho da incredulidade? Você ainda vai seguir nesse caminho? Siga no caminho da fé. Siga no caminho da revelação da palavra de Deus. Comece a mudar realidades. Haja. Haja. Às vezes os vizinhos, né? A gente estava numa oração, na oração de quinta passada. Deus deu uma visão, dizendo que tinha uma placa, Quinta de Curas e Maravilhas. O que eu fiz? Mandei fazer um banner. Mudamos o nome do culto. Fiz um banner. Onde está o banner? Está bem ali. Ué? Eu tenho que responder ao que Deus falou. Eu vou me esconder? Como as maravilhas de Deus vão acontecer se eu me escondo? Como as maravilhas de Deus vão acontecer na sua vida se você se esconde? Se exponha. Se exponha. Às vezes você vai ter que fazer alguma loucura no seu lar, tá? Às vezes o Espírito Santo está mandando você fazer algo na sua casa e você está falando, eu não vou fazer. Eu não vou chegar lá dizendo, minha casa é do seu Jesus. Não vou fazer isso. Faz, irmão. Deixa o povo te chamar de doido. Deixa. Sabe o que vai acontecer daqui a um dia? Vai ser, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai fazendo suas loucuras, você vai ungindo, você vai declarando. Aí vai passar 1 mês, 2 meses, o seu vizinho vai falar assim, eu vi você fazendo. Como que é isso? Você podia fazer na minha casa? Eu vi que as coisas estão mudando, né? Fala, faço com o maior prazer. Aí daqui a pouco tá você e o vizinho, 2 doidos gritando lá, expulsando mal. Aí daqui a pouco vai o outro, vai o outro, vai o outro. Daqui a pouco todo mundo sendo abençoado, porque um resolveu ser louco. Você levantou algo no seu trabalho? Precisa ser, como se diz, num terreno onde você não tem autoridade, você usa sabedoria. Começa a declarar, chega perto do trabalho e fala, Senhor, eu declaro paz neste lugar. Eu declaro que todo levante se cesse. Meu marido, minha esposa está difícil. Traz as roupas, vamos ungir, vamos orar. Faz o camarada, faz a mulher vestir essa roupa. Para quebrar todo o mal. Tenha fé. Eu quero desafiar você a exercitar agora a sua fé. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Quem puder, se coloque em pé. Vou pedir para a pastora Adriana, solta o último vídeo que tem lá, mas no volume não muito alto, tá?